Direito notarial e registral, teoria geral. Vamos falar sobre o último princípio geral da Lei 8935, que é o princípio da eficácia. Também pode ser conhecido como princípio da efetividade, e nesse sentido está dizendo respeito à efetividade social dos atos jurídicos. E a eficácia nada mais é do que a produção de efeitos dos atos e fatos jurídicos, tudo isso com base na fé pública que nós já verificamos anteriormente, alicerçado no princípio da segurança jurídica, também estudado anteriormente. E nós podemos dividir a eficácia em duas vertentes, quanto ao seu alcance e quanto aos seus efeitos propriamente ditos. Quanto ao alcance, nós temos a acessibilidade e a operabilidade. A acessibilidade diz respeito à acessibilidade econômica, informacional e simplificação de forma, ou seja, a maneira mais simples e fácil de se alcançar esses serviços jurídicos. E aí nós podemos falar aqui em relação ao custo da operação cartorária, que é relativamente pequeno em relação ao judiciário, a informação, ou seja, a possibilidade de ter a informação acessível de forma rápida e desburocratizada, descomplicada, e a simplificação de formas. E aí nós podemos aqui exemplificar com o SENSEC, que é o Sistema de Gerenciamento pela Internet dos Registros. O alcance também pode ser observado conforme a sua operabilidade, que é essencialmente a desburocratização dos serviços, através de procedimentos simplificados e da normatização mais simplificada também. Com relação aos efeitos da eficácia jurídica, podemos dividi-lo em relação à sua formação quanto ao ato e à sua oponibilidade. Em relação à formação do ato, ela pode ser declaratória ou constitutiva. Dessa forma, quando o seu efeito é declaratório, ele apenas declara um ato que já se encontra perfeito. Portanto, em regra, seus efeitos são ex tunc, retroagem à data da realização do ato. Esse tipo de efeito da eficácia é encontrado com maior incidência no registro civil de pessoas naturais, como, por exemplo, no registro de nascimento, que apenas declara um ato já realizado. Já em relação ao efeito constitutivo, ele é parte integrante do ato para aperfeiçoamento desse ato. Portanto, sua eficácia só se perfaz quando o ato é realizado. E, portanto, seus efeitos são ex nunc, ou seja, a partir do registro realizado. É possível verificar uma maior incidência desse tipo de efeito nos registros de imóveis, pois a propriedade somente se transfere após o registro no cartório respectivo, em regra. Já em relação aos efeitos quanto à sua oponibilidade, essa oponibilidade pode ser inter partes ou erga omnes. A oponibilidade inter partes, em regra, são para os atos não registrados, e a oponibilidade erga omnes, em regra, são para os atos registrados. No entanto, nós veremos cada um desses efeitos relacionados às respectivas especialidades mais à frente. Portanto, os princípios gerais da atividade notarial e registral é a publicidade, a autenticidade, a segurança jurídica e a eficácia. Lembrando que esse estudo que foi feito agora foi só en passant, e essas informações podem ser aprofundadas nos estudos de direito civil. Com relação a esses princípios, seus objetivos são mitigar os litígios e, por consequência, esvaziar o judiciário.